com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, aliás, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né? Que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Eu nunca escrevo muito rápido. De modo geral, só tive um livro que eu escrevi muito rápido, que foi Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Em Submissas Lágrimas de Mulheres foi um momento meu de submissão, até respondendo uma provocação de uma pesquisadora que questiona, então a vida das mulheres negras é só tristeza, e aí não tem final feliz. Então, respondendo a Edileuza da Penha, eu resolvi escrever Em Submissas Lágrimas de Mulheres e crio, né, essa antologia em que as mulheres passam, sim, por processos de dores, mas elas já estão depois contando o êxito, né? Elas já saíram da tormenta do sofrimento. O livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres é um livro antológico, escrito por Conceição Evaristo, que busca mostrar um processo de transformação dos personagens, que encaram situações que lhes causam dor e sofrimento, mas que no fim se livram de todas as adversidades. O conto que será analisado neste momento é o conto de número 5, Maria do Rosário Imaculada dos Santos. Seu nome era Maria do Rosário Imaculada dos Santos. De imaculada, ela não tinha nada. Era uma pecadora como todos os outros. Além do mais, ela não acreditava em pecados. Seu nome de mulher santa era invenção do catolicismo exacerbado de sua família. Não se contentavam apenas com o nome Maria. Sua forma de falar era tão simples que até duvidei se ela teria alguma história para contar. A porta de sua casa estava sempre aberta, demonstrando sua receptividade para qualquer pessoa que passara por ali. Seu sorriso era encantador. Seu boa tarde era dito de maneira tão efusiva que se tornara perceptível seu desejo de contar sua história. Ela era uma menina de 6 anos na época. Tinha memória da sua velha casa que abrigava parte da sua família. A mãe, os 2 irmãos, os avós paternos, suas tias, seu tio solteiro e seus 2 primos, cujos avós ajudavam a criar. Do outro lado do terreno haviam outras casas pequenas, onde a outra parte da família morava. Até circulavam piadas sobre os sobrenomes da família. Se não era dos Santos, era dos Reis. Do lado de fora da casa não tinha muito o que fazer, a não ser conversar sobre os assuntos do dia a dia, quando inesperadamente surge um jipe na estrada. Era raro um automóvel passar por ali. Todos ficaram eufóricos e logo toda a família estava reunida, vislumbrando o casal estrangeiro saindo do veículo. Conversaram com os adultos ali por perto. Ofereceram um passeio de jipe para a criançada. Deram 2 ou 3 voltas com as crianças. No final só faltava eu e meu irmão, Toninho, disse ela. Subimos contentes no veículo, mas aos poucos o veículo foi ganhando distância e mais distância. Começara a escurecer e o motorista não parava o jipe. Estávamos aflitos. Pedimos para que o moço e a moça parassem, e o motorista deu uma risada e continuou. Já à noite, eles pararam e puxaram meu irmão pelo braço, deixando-o no meio da estrada, aos choros, e depois continuaram a viagem comigo. Por ser uma criança, ela não tinha noção do sequestro. Ela acreditava que não aconteceria mal a ela, já que ela só tinha medo de monstros imaginários como a mula sem cabeça e fantasmas. Mas nesse caso, passaram-se dias e noites, e ela passou a perceber que tinha sido tomada dos pais. Nesse momento, o medo se instaurou. As velhas histórias que ela ouvia sobre a escravidão de seu povo voltaram à tona.
Ela viveu por vários anos com esse casal, em uma casa bem grande, parecida com a de uma fazenda. Vivia chorando e gritando noite e dia. Até tentou fugir e pegar a estrada sozinha para tentar voltar para casa, mas acabou desmaiando de tanto cansaço e fome. O casal costumava viajar e a deixava com uma moça. Eles a nunca maltrataram, apenas fingiam que ela não existia. Um dia informaram que era maio, mês de Maria, e a deram um cachorro como presente de aniversário. No ano seguinte, no mesmo período, a deram cadernos e lápis, e a moça que cuidava a ensinou a escrever, além de ter começado a estudar em uma vilazinha ali perto. Depois de aprender a ler, ela recebeu um rádio de aniversário. Foi quando descobriu que o casal não era estrangeiro. Ela estava no sul do Brasil, bem próximo à Argentina, e assim percebeu quão longe estava da sua antiga terra. Assim, ela continuou sua vida que se resumia a varrer a casa e brincar no quarto com Jesusinho, seu cachorro. Com o casal sempre ausente, acabou descobrindo as coisas de mulher sozinha. Quando perdeu sangue pela primeira vez, a moça que a cuidava explanou: "Você agora é mulher." Sua cabeça ficava confusa. Achava que era mulher desde sempre. Tudo o que ela sabia de mulher era o rosto de sua mãe. Desse modo, a moça falava que ela já tinha seus 12 anos, ou seja, passara 7 anos desde que saiu de sua antiga terra. Após o 8º ano convivendo com esse casal, uma tia deles a levou com ela. A garota passou a sentir a dor e a tristeza de perder a moça que antes a cuidava, que a ensinou a ler e que lhe entregou uma foto de sua família. Nessa nova casa, ela precisou se acostumar com um estilo diferente da outra. Lá tinha um quê interiorano. Explorando as entranhas metropolitanas, acabou conhecendo os bondes, as bicicletas, os carros, os berros e gritos da cidade grande. Nisso, ela se aprimorou em afazeres domésticos, até mesmo cuidando de crianças. Até o rádio que possuía ela não podia mais usar, já que tinha recebido ordens de evitar quaisquer distrações no trabalho. Ela aguentou viver nesse inferno por 8 anos, até começar a guardar dinheiro para voltar para casa. Mas o tempo foi passando e passando. De casa em casa ela trabalhava. Adquiriu autonomia para fazer o que quisesse e ainda assim não tinha voltado. As questões surgiam em sua cabeça. Será que Flor de Mim, a minha terra natal, ainda existe? Será que, quando eu chegar lá, eles me reconhecerão? Os anos passavam. Ela namorava, casava e descasava. Não queria ter filhos. Mudou-se de cidades várias vezes, sempre morando em volta de sua terra natal, até que 35 anos depois, algo a fez retornar. E lá estava ela, retornando à Flor de Mim, ouvindo histórias distorcidas sobre seu desaparecimento e conhecendo sua irmã nascida após sua partida. A dor do fim de seu segundo casamento e o retorno à sua cidade a partiam por dentro. A única coisa que a mantinha em pé eram os estudos. Na época, ela concluía o segundo grau e, na tentativa de diminuir essa sensação, participou de um ciclo de palestras sobre crianças desaparecidas que estava ocorrendo na região. Ao longo da palestra, toda sua dor retornava. Passou a imaginar a voz de sua mãe, gritando em desespero. Imaginou o jipe com o casal, que a cada segundo reduzia seu lar a apenas um traço do horizonte. Imaginou principalmente a irmã que nunca conhecera, até que por fim desmaiou. Nisso, a palestrante que relatava o próprio desaparecimento a viu acordar. Segurando a sua mão, fez ela perceber que Flor de Mim estava dentro dela, que a pequena região sobrevive dentro dela, desde sempre. O conto fala de uma criança que foi sequestrada, mas não retrata apenas o roubo de uma pessoa física, mas também o roubo da identidade de um ser, fazendo a referência a todas as crianças que são privadas das vidas que poderiam ter tido caso as coisas tivessem ocorrido de forma diferente.
O conto também enfatiza o distanciamento que temos de memórias traumáticas ao longo de nossas vidas, e a forma que essas memórias podem vir à superfície quando ocorrem gatilhos. No fim, a protagonista se encontra acolhida por uma desconhecida, unidas não por sangue ou por amizade, mas sim por terem ambas vivido histórias traumáticas similares, mostrando que elas não se encontram sozinhas em seu sofrimento. É incrível como Conceição Evaristo desenvolve seus personagens, primeiramente ambientando o leitor na região em que a história se passa, explicando quem é sua protagonista. Além disso, sua vontade de trabalhar os processos de transformação desses personagens, não só incluindo eles na situação que ocorre na realidade, e principalmente se baseando em acontecimentos que seu povo passou e de sua experiência própria, ajuda a criar essa história super bem estruturada e simples, o que torna ela muito louvável.